Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Você está ouvindo a terceira temporada da nossa série Trazendo Informações de forma simples e descomplicada, onde conhecemos o que pesquisadoras e pesquisadores dos cursos de nutrição e de enfermagem desenvolveram nos programas de pós-graduação da Unirio. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Nesse episódio, com mais uma entrevista. Eu sou a Rosileide Ribeiro e a autora a ser entrevistada dessa vez é a Bianca Beatriz Silva de Souza. Hoje, falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pela Bianca e o título da dissertação é A Gerência do Enfermeiro no Cuidado ao Paciente Renal Crônico portador de fístula arteriovenosa, internado em um hospital universitário no município do Rio de Janeiro. Essa pesquisa de mestrado contou com a orientação da professora Beatriz Gerbasi Costa Aguiar, juntamente com o programa de pós-graduação em enfermagem. Bianca, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rosileide, pela oportunidade. É um momento especial de estar mostrando um pouquinho do meu trabalho para o público. Fico muito grata pelo convite. É isso aí, a gente também fica muito agradecida, Bianca. Vamos lá para as perguntas. Qual seria o tema da sua pesquisa? Então, na verdade, eu sou enfermeira especialista, trabalho com paciente renal crônico há quase 15 anos. E aí, o que me motivou a fazer essa pesquisa era sair do meu mundo especialista e ir para a parte generalista. Então, eu busquei saber dos colegas enfermeiros que estão trabalhando nas unidades de internação, nas unidades de terapia intensiva, qual é a conduta deles quando eles recebem um paciente com doença renal crônica, e em especial um paciente doente renal crônico portador de fístula arteriovenosa. E aí o estudo foi voltado para essa linha e eu tive muitas respostas positivas em relação à preocupação dos colegas ao cuidar desse paciente renal crônico que interna. Falando da fístula arteriovenosa, a gente dá uma prioridade para a fístula. O mundo científico, né, na parte renal, diz que esse acesso vascular é o acesso primordial para o paciente crônico. Por quê? A gente chama como um segundo coração do paciente renal crônico. Porque a fístula ela é um acesso vascular, ela é feita em centro cirúrgico, pelo cirurgião vascular, e ele liga uma veia a uma artéria, que a gente chama de anastomose de uma artéria com uma veia, para que role um fluxo efetivo quando o paciente precisa fazer o tratamento de hemodiálise. Então, esse tratamento ele é feito através de um acesso vascular, de uma máquina de hemodiálise, precisa de um profissional para conectar o paciente à máquina, e o acesso que é mais valorizado por questões de menos riscos de infecção, menos demanda para o paciente, menos risco de internação, é a fístula arteriovenosa. Então, o paciente é ligado à máquina por esse acesso, a máquina faz todo o tratamento das impurezas, das escórias, que a gente fala que são elementos que deixam o sangue, né? Sujo, falando num termo mais técnico, que precisa passar pela máquina para ser purificado no filtro hemodializador e para trazer para o paciente um sangue mais limpo, para que ele possa, no decorrer do seu processo de tratamento, ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, a fístula seria o acesso ideal para que esse paciente tivesse. Ela não pode ser feita e utilizada de imediato. Isso é muito importante dizer, porque geralmente os pacientes, quando precisam entrar na terapia, eles precisam desse acesso vascular. E geralmente eles têm acesso, têm a via de acesso feita por um catéter. Isso muitas vezes confundem as pessoas que não têm a prática. Acham que o catéter é a fístula, não reconhecem a fístula. Então, o catéter seria um acesso inicial, que ele não pode ficar por muito tempo
e a gente precisa que ele inicie com ele para ter o acesso à rede vascular e ganhe tempo para confeccionar a fístula arteriovenosa. Que aí é todo esse trâmite de vascular, de ir para o centro cirúrgico, para o cirurgião vascular fazer a confecção, ela precisa de um tempo antes de ser utilizada, e aí o paciente já faz o tratamento pelo cateter, espera essa fístula madurar, que é o termo que a gente usa, para depois ser utilizada. Quando a gente faz as punções, geralmente o enfermeiro faz as primeiras punções. Quando a gente faz as punções, quando está tudo ok, o paciente retira o catéter e vai fazer o tratamento que é longo, todo pela fístula. Por isso que ele precisa ter alguns cuidados. E por isso que a gente determina que é um segundo coração do paciente, que é por ali que é a via que ele faz o tratamento. Bianca, foi bom que você explicou mais um pouco sobre, porque esse termo fístula arteriovenosa talvez não seja, né, muito provavelmente não é de conhecimento da maior parte das pessoas, né? E na tua dissertação tem inclusive uma imagem, né? Tem uma fotografia de como seria, né, o formato dessa fístula. Será que você poderia descrever um pouco, assim, só para quem ainda não viu, porque logicamente vai poder acessar o teu trabalho, né? Só para a gente imaginar como é que é do doente com essa condição? Então, o que acontece? Geralmente, o médico vascular ele precisa fazer um exame específico dos vasos, que a gente chama de Doppler arteriovenoso, para saber como que está o fluxo sanguíneo daquele paciente. Ele escolhe o local. O que é mais indicado é que o local seja no membro não dominante do paciente. Por quê? Porque o dominante ele já tem o hábito de fazer todos os movimentos, fazer toda a sua trajetória. Então, o vascular escolhe o membro não dominante, até porque aquele paciente vai precisar entender o que está acontecendo com ele. E aí, depois desse exame, depois de tudo certinho, ele escolhe a área. Geralmente, são os membros superiores que são utilizados, mas existe a possibilidade de fazer também no membro inferior. Tudo vai depender de como o paciente se apresenta no momento. E o que é importante também dizer é que quando o paciente vai para um atendimento, quando ele vai colher um sangue, na parte de laboratório, quando ele fica internado, é importante a preservação desses vasos. Por quê? Porque quanto mais você usa, se futuramente o paciente precisar fazer uma fístula, ele já vai ter dificuldade se aquele vaso for muito manipulado. Então, até essa simples questão de mudar o sítio de punção, de preservar o vaso sanguíneo, é importante para o futuro. Porque essa fístula, por ser um acesso definitivo, que a gente chama, quanto mais durabilidade ela tiver, melhor vai ser o tratamento do paciente. E aí, depois da escolha do vaso, o local, tudo certinho, o cirurgião vascular ele faz essa junção de uma artéria com uma veia, como eu falei, para poder aumentar o fluxo sanguíneo daquele local de escolha. Porque para o paciente fazer o tratamento na máquina, se fosse uma veia simples, ele não ia conseguir fazer em todas as sessões. Por isso que tem essa junção da artéria com a veia para o fluxo que passa ali, que a gente chama de um turbilhonamento. Quando o paciente tem a fístula, ele mesmo sente o sangue passando na parte subcutânea de tão forte que é o fluxo. Nossa! Por isso a questão da preservação também, até de uma simples compressão ou um simples movimento brusco, pode até danificar aquele excesso. E aí, com o passar do tempo, com o uso e com o passar do tempo, aquele fluxo vai ficando cada vez melhor. E aí, no início, o paciente é muita informação, por isso que ele precisa de orientação o tempo todo. Mas depois que ele se adapta, ele mesmo faz a proteção necessária, porque ele mesmo entende que ali é a via de acesso para o tratamento. Então, são as questões de cuidado envolvem durante todo o processo, pré, durante e pós a confecção da fístula. Por isso, a preocupação desse cuidado no paciente em toda a caminhada dele, desde o atendimento que ele vai num simples posto de saúde até um atendimento hospitalar, porque ele precisa ter a preservação desse acesso quando ele realmente é indicado para o tratamento, que ali vai ser a via de tratamento dele para o futuro.
Entendi. Ó, eu acho que você já até falou bastante coisa, mas mesmo assim eu vou fazer aqui essa pergunta no nosso repertório aqui. Qual que é para o público leigo, né? Como é que você poderia explicar a importância da sua pesquisa? No caso, a minha pesquisa, quando eu penso em compartilhar o conhecimento com um colega que pode estar prestando atendimento ao paciente portador de fístula, paciente portador de doença renal crônica com fístula arteriovenosa, é justamente enfatizar a necessidade de preservação desse acesso. Porque às vezes as pessoas pensam que é uma coisa simples, que não deixa de ser um acesso simples, mas que pode estar usando fora do tratamento. Aí a gente precisa dessas orientações. Até o paciente é bem orientado quanto a isso, que como o acesso tem que ser preservado, ele tem que ser usado somente para hemodiálise. Ali naquele local não pode coletar sangue daquele membro. Quando ele vai no atendimento, ele não pode ser verificada a pressão naquele membro, que o fato de insuflar o manguito para verificar a pressão pode causar um trombo, se for no braço que tem esse fluxo intenso, como eu passei. Então, assim, são N formas de a gente trazer tanto o profissional que cuida desse paciente, como o próprio paciente e a sua rede de apoio, para demandar uma atenção para esses cuidados. Que, embora sejam cuidados que precisam ter de rotina mesmo, até num transporte público, ele tem que ter uma atenção. Então, é importante essa divulgação do paciente e de até uma pessoa que não seja próximo do paciente, ao observar uma situação diferenciada, saber também agir. Então, é importante a difusão desse conhecimento nesse sentido, que às vezes o paciente, quando sai do tratamento, ele sai com um curativo. Como eu te falei, o fluxo é tão intenso que a gente precisa fazer uma hemostasia, que é a paralisação daquele sangramento, e o paciente vai para casa dele. Então, ele tem que ter um cuidado, de repente pega um trem ou um ônibus cheio, de proteger aquele membro, de não forçar, o curativo não pode ser muito compressivo para não colabar aquele vaso, porque ele precisa voltar no tratamento na sessão seguinte e o acesso está pérvio. Então, até é importante esse conhecimento também fora do tratamento. Então, na verdade, a pesquisa foi mais voltada para o âmbito hospitalar, mas existem essas sequências que são dadas para o paciente na vida dele diária também. Não, muito importante. Ainda falamos sobre essa questão dos pacientes em si, né? Aí vamos pensar aqui, você menciona que essa doença, né, na sua pesquisa, você menciona que ela é uma doença que, na maior parte da sua evolução, ela é assintomática, né? Ou seja, não demonstra, né? E não tem aparência assim, visível, fácil de identificar, né? E você poderia falar para nós quem são os indivíduos que mais se aproximam do risco de vir a evoluir para ter essa doença renal crônica? Ou doença renal, são esses que a maioria da população já apresenta. E até a Sociedade de Cardiologia, até recentemente, reduziu os níveis pressóricos. Para quem tem uma pressão de 12/8, já está na ideia de ser pré-hipertenso. Creio eu que seja para ter esse controle mais acentuado, porque a hipertensão é um fator que leva o paciente a desenvolver a doença renal crônica. Então, todas essas doenças, elas, no caso, para a doença renal crônica, a gente fala que ela é silenciosa, por quê? Porque os rins vão funcionar por muito tempo. E quando eles chegarem na fase de filtração bem reduzida, já é uma fase mais, é um estágio mais acentuado, e aí é quando o paciente procura um atendimento. E nessa fase, ele já chega mais crítico, e aí o processo do cuidado, ele já vai ter que ser acelerado. E muitas vezes é um paciente que ficou hipertenso, mal manejado das medicações antipertensivas, que de repente tem um pico pressórico interno e já vê que o rim já está lesionado nesse momento. Ou um paciente que é diabético por longo tempo, também com as comorbidades da diabetes, e aí
pela falha da diabetes, já está acontecendo juntamente a lesão do rim, e aí por um motivo de internação, uma outra consequência, ele descobre também que é renal nesse momento. Então, a doença ela é bem delicada nesse sentido, porque o paciente faz todas as atividades, geralmente ele tem uma comorbidade, e ele não entende que ele está com problema no rim também, porque ele continua fazendo as atividades, continua urinando, continua trabalhando, continua fazendo tudo. Então, quando ela está no estágio mais avançado, que é a hora que ele precisa do atendimento, é que ele descobre toda essa sequência que tem que ser continuada. E aí, uma delas também é quando o rim já falhou, já não vai funcionar mais, é a terapia substitutiva, que aí a de primeira escolha é hemodiálise, e para fazer hemodiálise precisa desse acesso vascular. Então, desse acesso que você está falando, né? Enfim, você falou de uma data aí, 2040, e, gente, está bem perto, né? Bom, vamos falar de outra data aqui que você também cita no seu trabalho, como se fosse um marco para o progresso nos cuidados assistenciais para a doença renal crônica. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente o que aconteceu nesse ano? O que acontece é a prioridade ou a atenção, né, na unidade básica foram para os programas iniciais de hipertensão, diabetes, as doenças que estavam mais evidentes no período. E aí, nesse marco de 2002, teve uma atenção voltada para o paciente renal crônico. E dentro dessa atenção foi estipulada a linha do cuidado para o paciente renal crônico, desde o atendimento inicial, que geralmente acontece no posto de saúde, né, na atenção primária, até a atenção de alta complexidade, que é a parte já da terapia. E aí foi importante porque criou-se um fluxo do atendimento desse paciente, para que ele seja melhor visto e melhor manejado no processo da doença. Como eu te falei, a doença ela tem estágios, então o paciente ele começa no estágio ambulatorial, fazendo aquele acompanhamento, fazendo exames periódicos, e o rim vai continuar sofrendo com a doença. Então, no estágio mais avançado da doença, que ele precisa da terapia, se ele já tiver esse primeiro acesso, ele já vai compreendendo as fases do tratamento. E é importante uma equipe também, dentro dessa linha de cuidado, uma equipe multidisciplinar, que essa equipe ela vai atendendo o paciente e preparando ele ao longo do processo. E foi um marco nesse sentido do paciente renal crônico ter um atendimento individualizado, um atendimento especializado, um atendimento com fluxo. Porque por a doença ser progressiva e insidiosa, se ela for detectada inicialmente, a gente consegue fazer o manejo e postergar mais um pouco essa questão do início da terapêutica, que é a terapia renal substitutiva. Então, foi importante nesse sentido, de individualizar o atendimento para os pacientes renais crônicos. E aí, depois disso, criou-se o fluxo de atendimento e essa linha do cuidado que é preconizada nos dias atuais. Você explicando, a gente tem uma dimensão de como é complexo, né? Você fala que precisa preparar com 6 meses de antecedência, precisa preparar esse acesso para conseguir começar a iniciar o tratamento, né? Enfim, realmente é um processo complexo, que demanda, né, uma mão de obra de atendimento bem qualificada, né? E qual foi a parte mais difícil na elaboração desse teu trabalho? Então, inicialmente, eu tive uma preocupação em pensar na atuação dos colegas que não eram da área especializada. E, inicialmente, também, até junto com a orientadora, surgiu uma preocupação, porque na fase da graduação, todos nós somos formados para sermos enfermeiros. E essa questão da especialização, ela dá um diferencial, porque você tem a possibilidade de estar trabalhando com o público que você gosta, que você se especializa, que você se prontificou a estudar um pouco mais para estar atendendo somente aquela clientela. E aí gerou alguns questionamentos de repente, quando fosse entrevistar os colegas, eles se sentirem meio, não sei como eu posso dizer,
sentirem-se inferiorizados. Não sei se esse termo é ideal. Quando eu fosse perguntar de uma coisa específica. E aí a gente reformulou até as questões do roteiro, de perguntas. E o que me trouxe satisfação foi perceber que todos os colegas se interessaram pela temática de cuidar, de poder assistir de uma forma mais individualizada, posso dizer assim, um paciente renal crônico portador de fístula no momento de internação. Porque no momento do tratamento, geralmente são os enfermeiros especialistas que dão o atendimento, que o paciente vai e volta para aquele tratamento. Então, ele já tem uma segurança dentro daquele ambiente. Na cabeça do paciente, ele espera que todo mundo que esteja ali seja capacitado, especializado para estar cuidando dele. E no momento de internação, que é o momento mais frágil, o paciente se sente mais fragilizado, quando o colega tem esse discernimento e tem essa consciência que ele precisa também manter essa segurança no paciente, traz para o paciente também até uma recuperação mais rápida. Quando ele diz que ali não pode se mexer e o colega entende que não pode mexer naquele membro, ou que não pode colher um sangue, ou que não pode ver uma pressão, que o paciente é bem orientado para isso, quando ele fala e o colega que está atendendo ele também entende, ali o ambiente fica mais seguro, ele fica mais tranquilo, porque ali no momento da internação ele não está internado para fazer a terapia, ele está internado para tratar alguma comorbidade, seja por uma hipertensão descontrolada, ou uma diabetes descontrolada, ou por algum procedimento eletivo, que ele precisa ficar internado 2, 3 dias para fazer um procedimento cirúrgico, de repente, porque ele é paciente renal, mas ele é paciente, então ele vai, em algum momento, procurar um atendimento hospitalar. Inclusive, na pesquisa, eu até fui pesquisar em prontuário médico, né, no serviço de arquivo médico, quantos pacientes internaram na unidade de internação no período estipulado, para saber, dentro daquele quantitativo, quantos internaram e quantos que internaram tinham fístula. Até para direcionar também o atendimento individualizado. Então, é fato que eles internam durante o processo de tratamento, é fato que as pessoas, umas têm mais habilidade no manejo, outras menos, mas o importante é que foi um desafio inicial para mim, que no final eu tive uma resposta positiva dos colegas que não têm tanto contato com essa clientela se preocuparem em prestar um cuidado individualizado, um cuidado mais humanizado, em realmente, às vezes, ouvir o que o paciente tem para trazer, que ali não pode ser manipulado, que ali é a fístula dele, que às vezes eles mesmos já falam, aqui nesse braço não pode fazer nada. E aí a pessoa, às vezes, na correria do trabalho, porque tem que entregar, tem que registrar, tem que fazer os detalhes, passa desapercebido. E quando a pessoa olha ele como um paciente renal crônico, ela não vai só olhar ele, ela vai entender todo o processo que ele fez, desde a confecção da fístula, desde o cuidado inicial, até a alta dele hospitalar para ele retornar ao tratamento. Então, foi interessante nesse sentido. Os colegas tiveram essa troca, inclusive, que me deixou também bem satisfeita, foi a preocupação em alguma intercorrência, eles não saberem manejar e não fazerem, mas procurarem um serviço especializado para poder orientar antes de tomar alguma conduta. Até por questões de segurança do paciente, isso ficou bem evidente. As ações dos colegas voltadas com um cuidado humanizado nesse paciente renal. Os colegas que você estava ali com aquela apreensão, eles compraram bem a ideia, né? Entenderam que a tua observação, ela, de uma certa maneira, ela pode até contribuir. Eu vejo aí janelas em possibilidades de até de um doutorado aí, né? Não sei não, hein, Bianca? Mas, bom, em se tratando de uma pesquisa na área de saúde, quais são os grupos que os grupos que podem ser mais beneficiados com esses resultados que você teve com a pesquisa e como? Bom,
primeiramente os enfermeiros, né, independente de serem especialistas ou não. Penso também na parte da equipe de técnicos de enfermagem, porque eles também fazem os procedimentos, então eles precisam também ter esse conhecimento, ter essa abrangência, né? Conhecimento, não importa qual seja a profissão, é sempre bem-vindo. É, pode tá contribuindo também para uma equipe multiprofissional, tipo uma nutricionista ou uma assistente social que de repente vá na enfermaria e procure alguma informação daquele paciente e saiba que ele é um paciente renal crônico, que ele também tem algumas especificações para serem que ela possa dar, né, para ele, para a questão de alta hospitalar. É, e para a família, eu acho importante também, porque alguns pacientes têm rede de apoio, outros não. Então, é importante a família também ter um pouco desse conhecimento, participar, orientar até às vezes o paciente interna, de uma hora para outra. E quando a família chega, a família também passa as informações. Então, é importante que ela saiba das prioridades, das proteções que precisam ser feitas. Ou às vezes o paciente interna numa condição que ele está um pouco sem orientação, que a gente diz que não está nem lúcido nem orientado. E aí precisa do familiar para passar para aquela equipe da internação as condições daquele paciente. Então a família, se ela está bem inteirada, ela pode responder pelo paciente, dizer que ele é portador de fístula arteriovenosa, que o paciente cuida, que a família está próxima também cuidando. Eu acho que atende esse público. A questão da leitura, do conhecimento, da aprendizagem, mas na parte prática, os colegas enfermeiros e a equipe de técnico de enfermagem. É aquela citação que você trouxe na dissertação da Wanda Horta, né? A arte de cuidar que o enfermeiro tem, né? Porque realmente são muitos detalhes, né? E vocês educam, né? Não só cuidam, mas também educam. Mas, bom, tem alguma experiência marcante durante a sua pesquisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Até tive de uma colega, quando ela falou para mim, eu fiz segui o roteiro, né, na questão da entrevista. E aí ela falou: não, mas eu sei o que é fístula. Fístula é aquele acesso que fica no pescoço do paciente e tudo mais. Aí eu deixei ela responder, porque a gente, como pesquisador, a gente não pode interferir. E aí, quando eu acabei a gravação e tudo, aí ela falou assim: você já acabou de gravar? Eu falei: já. Aí ela foi e falou assim: eu acho bem que eu respondi errado, porque depois que você foi fazendo as sequências da pergunta, eu vi que estava tudo errado. Eu acabei confundindo o que é fístula e o que é catéter. Aí eu falei: mas fica tranquila, isso aí até é válido para mim, só que eu não podia te interromper na hora. E aí ela falou assim: cara, muito tempo que eu não trabalho com paciente renal, que eu não atendo paciente renal, então assim, eu viajei na resposta. Mas foi muito bom a gente ter essa troca, porque agora eu já aprendi, eu não erro mais. Que como eu te falei, o acesso que o paciente precisa de imediato é o catéter, porque às vezes precisa de um acesso rápido e a fístula não pode ser usada inicial. Então as pessoas veem os pacientes com catéter e acham que o catéter é a fístula. E aí eu não, eu sorri na hora que ela respondeu, mas no final a gente, quando acabou a gravação, a gente conversou de boa. E aí as pessoas realmente confundem. Por quê? Porque o paciente chega, como eu te falei, às vezes com mal manejado, já precisa de um atendimento mais imediato, então o processo não segue todas as etapas, ele precisa ser acelerado. E para fazer a fístula, realmente precisa ter o catéter para depois fazer a fístula, porque ela é mais complexa e demora mais um tempo para ser utilizada. E aí, quando ela falou, ele tem uma fístula no pescoço. Eu falei: não, no pescoço é impossível. Eu pensei, mas não podia falar na hora. Então, assim, numa simples entrevista, a gente conseguiu trocar um monte de conhecimento e eu, de uma forma mais retraída, porque eu não podia exatamente na hora conversar com ela, e depois ela me fez várias perguntas que me trouxeram luz até para o projeto, para dar continuidade ao projeto.
de forma natural, porque realmente era dúvida, assim como acontece com ela, por ser uma profissional, com conhecimento, já atuando, acontece com uma pessoa leiga, com uma pessoa na rua, com um familiar que também tem, às vezes tem dificuldade do entendimento. Então, isso foi uma passagem marcante para mim. Apesar da gente achar que todos têm conhecimento, porque tem a formação, na prática, às vezes, isso falha, entendeu? E foi justamente isso que você queria mesmo, né, Bianca? Observar, né, como é que tá para os colegas, né? Enfim, foi uma oportunidade de você ver que realmente precisam, né, de uma... Apesar de terem muito interesse de atender da melhor maneira esses pacientes, eles têm muito interesse de conhecer melhor, né? Bom, como é que você poderia resumir as conclusões de maior destaque que você encontrou na sua pesquisa? Eu acho que o gerenciamento do cuidado ele é primordial para o profissional enfermeiro. A gente sempre voltar para um cuidado individualizado, um cuidado mais humanizado, pensar que aquele paciente ele é o ente de alguém, ali ele é paciente, mas ele é o amor de alguém. Então, buscar essa empatia no atendimento, independente da comorbidade que ele tenha, independente do motivo da internação que ele esteja passando no período. Penso que, como você falou, o enfermeiro está sempre naquela questão do ato de cuidar. Então, a gente cuida o tempo todo. Claro que você, sendo especialista, você está fazendo uma área que você tem domínio, que você conheça, mas também é importante você sair um pouco do seu mundo de especialista para saber o que está acontecendo na área do geral. Não dá para você ficar sempre no mesmo lugar, então a questão do conhecimento entra aí também, da troca de conhecimento, até das modernidades, né? Um procedimento, um material novo. Quando você fica numa área só especializada, você só vai ver aquilo. Quando você sai, você tem possibilidade de aprender e de ver outras questões. Penso que a área da nefrologia é uma área bem específica. E aí, eu, na minha parte de graduação, passei muito pouco pela área. E aí, por alguma afinidade, que hoje eu tenho certeza que foi por esse motivo, eu procurei me aprofundar e me especializar. E, claro, já trabalhei em outras áreas, mas sou suspeita porque eu amo a parte da nefrologia. Então, eu acho que para a parte acadêmica é importante, no período de formação, os acadêmicos ou os residentes também terem a oportunidade de conhecer um setor, de ter uma proximidade com o paciente, de entender o que é fístula, de entender o que é o catéter, que são as formas de acesso quando ele precisa da terapia, de receber um paciente que chega num atendimento ambulatorial com muitas dúvidas, muitas perguntas, muito ainda perdido sobre o tratamento. Por ser a doença renal uma doença crônica, prolongada, existem várias fases, então a gente pode estar orientando um paciente em todas essas fases, como profissional enfermeiro, independente de ser especialista. Então, eu acho que o estudo todo pode contribuir dessa forma. E, além de tudo, a gente ter um atendimento mais humanizado para esse paciente, que já, dentro da sua doença, já passa por tantas fases, da fase da negação, da fase do tratamento, às vezes da rede de apoio que inicialmente existe, depois ela vai se perdendo, porque como o tratamento é crônico, ele fica cansativo. Às vezes até do paciente em desistir do tratamento pode acontecer também. Então a gente pode estar ali sempre priorizando esses cuidados individuais, porque eles têm uma gama de cuidados que a gente possa estar ofertando. Mas, às vezes, o paciente quer só ouvir um bom dia. Às vezes, ele não quer nem falar do tratamento no dia que ele vai para o tratamento. Às vezes, ele vai para o ambulatório para antecipar uma consulta, mas é porque ele está preocupado com outras coisas. Ele quer ver o profissional médico e quer ouvir uma coisa diferente. E, às vezes, é isso. A gente, às vezes, pensa só no cuidado, no cuidado, no cuidado. E, na verdade, num mundo tão imediatista que a gente vive hoje, às vezes o ato só de ouvir já é suficiente para aquele dia. Não precisa do tratamento, não precisa do cuidado, não precisa de orientação, às vezes é só ouvir.
Como pode acontecer o contrário também. Às vezes o ouvir não é suficiente, você precisa falar, porque às vezes eles fazem todo dia a mesma sequência, acham que já sabem tudo. E no dia que você fala uma coisa diferente, ué, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Então é o estar ali, estar presente, ter empatia, saber ouvir, saber a hora de falar. Então é uma prática diária. Na verdade, eles têm uma prática diária com a doença e nós, profissionais, temos uma prática diária com cuidado. Não é porque ele está lá 3 vezes na semana por 4 horas que todas essas 3 vezes a gente tem que fazer a mesma coisa. Não, a gente pode dividir. Uma vez a gente ouve, outra vez a gente fala e outra vez a gente deixa ele fazer o que ele quiser. E aí, por semana, a gente vai modificando as nossas atividades. Nós que somos profissionais especializados que estamos no dia a dia e todos os outros profissionais que em algum momento vão ter contato com o paciente portador da doença crônica. Eu acho que fica esse resumo. Um cuidado humanizado e um atendimento individualizado, porque cada um tem as suas particularidades. Independente da doença ser única, cada um tem as suas particularidades. Eu acho que é isso. Bianca, a gente sai dessas entrevistas com vocês com o coração aquecidinho, viu? E carregando cada filosofia para as nossas próprias profissões, né? De todas as coisas que você falou, várias maravilhosas, aí uma me pegou aqui, né? É entender que o paciente é o amor de alguém, né? Então, assim, se todas as profissões, os profissionais carregassem essa filosofia, a gente estava muito bem, né? Uma sociedade maravilhosa. Bom, você teve essa experiência, né, com a sua pesquisa. Agora é a hora de você dar um conselho para quem está nessa fase do mestrado, do doutorado, do TCC, fazendo a sua pesquisa. O que você daria de conselho para os seus colegas? Bom, essa parte é complicada. Na verdade, é tudo que eu sempre ouvi. A gente reza para entrar e reza em dobro para sair. Eu acho que a gente tem que entender e respeitar as fases. Haverão dificuldades, sim. Existirá um momento de desistir, sim, porque são muitas tarefas, muitas cobranças. Mas eu acho que quando a gente conclui, depois que a gente faz assim, ó, acabei, você faz uma reflexão de que tudo aquilo valeu a pena. Você cresce, você aprende, você se alegra, você se entristece, tudo numa proposta que você mesma escolheu. Então, assim, a final da graduação, o aluno está estressado, ele quer o diploma, ele quer concluir a faculdade. Na verdade, ele no final nem sabe se ele quer aquilo mesmo, mas ele vai lá, faz um trabalho de conclusão de curso e diz assim: agora eu formei e acabei. Eu tive a oportunidade de trabalhar com umas do TCC de umas alunas e uma delas falou assim para mim: nossa, eu estou tão feliz que eu consegui publicar o meu primeiro artigo. Então, assim, dentro do estresse tamanho, ela estava realizada porque ela conseguiu fazer do TCC dela o primeiro artigo da vida. E assim vai, na parte da residência, que é um pouco mais pesada, os alunos passam em diversos setores, conhecem várias rotinas, mas eles já são profissionais e aí fica naquela divisa. Eu sou enfermeira, mas estou me especializando, mas ao mesmo tempo eu não consigo fazer, eu não sei, eu não posso. Também é pesado, é complexo, mas a gente tem que aproveitar cada momento do limão, né? Espremer o limão e fazer uma limonada. Porque a vida acadêmica é complicada também, porque às vezes você não faz só aquilo. Tem uns que estudam e trabalham, quem tem oportunidade de só estudar também se estressa com as cobranças. Então, são degraus, né? Que a gente vai a cada dia subindo um. Não dá para você do primeiro e para o último. Você precisa passar de fase, como eu falo, a gente precisa passar de fase e a gente precisa amadurecer. E aí, no final de tudo, quando você consegue um elogio, consegue concluir, você realmente fala: nossa, eu nem imaginava que eu era capaz disso tudo. Eu acho que o prazer fica nessa questão. Nossa, eu nem imaginava que eu era capaz disso tudo. Eu nem imaginava que eu chegaria até aqui. Porque todo mundo tem o seu potencial. A gente tem que tentar extrair o melhor sempre, independente das dificuldades.
Isso aí. A gente está se aproximando já do final, mas eu vou perguntar, você tem alguma informação a mais ou alguma pergunta que a gente não fez, algum adendo aí para essa nossa conversa? Eu acho que ficou bem esclarecido como é uma situação específica de um paciente específico, né? Eu acho que as partes primordiais da doença, da necessidade de tratamento, da via de acesso para o tratamento foram evidenciadas. Creio que podem ter, né, mais movimentos futuros para que essa área seja mais colocada em pauta, que os pacientes sejam vistos. Não, eu digo vistos porque muitos pacientes renais são estigmatizados por ter uma fístula, por ser um doente renal, por fazer um tratamento. Então, que mais trabalhos aconteçam dentro da área para as pessoas serem vistas e para eles entenderem que é um processo de tratamento, assim como os outros. Muitas vezes mais cansativo, muitas vezes mais extenso, mas necessários. Então, eu sempre volto nessa questão da parte da nefrologia ficar mais evidente, porque a gente vive um mundo bem extenso, bem diferenciado, com várias possibilidades de soluções, de crescimento, de gerenciamento, de questionamentos, mas ainda falta um pouco de incentivo, falta um pouco de estímulo até dos alunos mesmo, dos profissionais. Por ser um trabalho de repetitividade, às vezes fica cansativo, mas a gente consegue ainda extrair muitas coisas boas. E foi o que eu te falei, os pacientes também ensinam muito para a gente, porque é uma doença pesada, é um tratamento pesado, mas só de você ver a pessoa estar ali sorrindo, mesmo que ela fique 4 horas fazendo uma terapia de hemodiálise e ela ainda ter um sorriso, ainda te agradecer por você estar ali ao lado, isso é muito gratificante. Você ter a oportunidade de cuidar, você como profissional, e o paciente ter a oportunidade de se cuidar também. Então, eu acho que mais ideias dentro da área seriam valiosas, ideias futuras. Como eu havia pensado também a questão do podcast, para passar umas orientações. Às vezes, todo mundo hoje tem um celular. Às vezes, o paciente está em casa e surge uma dúvida, e se ele ouvir o podcast, ele pode recuperar essa dúvida, ou levar para o profissional quando ele tiver contato mais no momento de atendimento. Então, assim, hoje a parte da tecnologia ajuda muito, né? Nós profissionais. A gente pode estar em contato com o paciente, a gente na nossa casa, e eles na deles. Então, acho que várias ideias podem surgir aí, até para os colegas futuramente, os alunos que tiverem mais conectados nessa parte da tecnologia, desenvolverem alguns projetos. Seria bem interessante, porque, como eu falei anteriormente, mesmo que a doença seja crônica, tudo que é falado é válido. Inovações, coisas antigas, perspectivas futuras, porque o mundo do paciente vai girar ali, naquele sentido. Então, tudo que tiver de favorável para ofertar é importante. É isso aí. Essa conversa foi uma aula, né? Na verdade, e a gente que fica muito agradecido pela tua presença, viu, ô, Bianca, e na expectativa de receber você de novo com doutorado. Você foi falando na dissertação de ideias e aqui conversando com a gente também, que esse trabalho tem muita coisa ainda tem muita água para rolar nesse trabalho aí. Né? Muito obrigada, Bianca. Obrigada a você. Mais uma vez agradeço a oportunidade e que tudo dê certo para todos nós. E vamos aí, né? Inovando na saúde. Isso é muito importante. Isso aí. Bom, consulte a dissertação de Bianca Beatriz Silva de Souza. Acesse o texto completo do repositório institucional da Unirio. A referência e o link de acesso estão na descrição desse vídeo. Obrigada, Bianca. Beijo, obrigada. Esse foi mais um episódio da terceira temporada da série Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Com a presença da Bianca, nós tivemos o 11º episódio. Se você gostou desse vídeo, acione o botão de joinha.
Também pode comentar alguma impressão sobre o que você ouviu nesse diálogo. E sinta-se à vontade para se inscrever no canal Bicem Unirio e nas demais redes sociais da biblioteca. Obrigada por nos ouvir!